Bom dia aos colegas, né, a professora Cida. O nosso grupo ele vai tentar, de forma resumida, né, abordar alguns tópicos da teoria das situações didáticas de Brousseau. Bom, primeiro é importante a gente entender a origem dessa teoria, né? O ensino ele sempre foi concebido como uma relação entre o sistema educacional e o aluno. Essa relação entre os dois, né, essa transmissão de conhecimento entre os dois, lembrando que o professor ele está nesse sistema educacional, a gente chama de comunicação. O professor ele organiza esse conhecimento escolar de uma maneira que o aluno, de que ele possa transmitir para o aluno uma série de conhecimentos, tá? Essa organização que o professor faz, né, quando ele modifica esses conteúdos passando de um saber científico para um saber escolar, né, a gente chama de transposição didática. E a partir do momento que o aluno organiza esse conhecimento escolar, né, tomando para si o que ele deve adquirir, ele está constituindo ali a aprendizagem. Então é mais ou menos essa tríade, né, entre o conhecimento escolar, sistema educacional e aluno, e também a tríade da transposição didática, comunicação e aprendizagem. Elas caminham simultaneamente juntas. Brousseau, ele define situação, né, como sendo o meio de interação do sujeito com o meio específico. Ele fala que algumas situações requerem aquisição de conhecimento anterior, outras não. E aí ele distingue as situações matemáticas das situações didáticas. Ele define situações didáticas como aquelas que levam o aluno a uma atividade matemática sem interação do professor. E as situações didáticas como modelos que descrevem as atividades do professor e do aluno. Então, ele faz essa distinção entre essas duas. E aí, o mais importante de tudo isso aí, né, dessas situações didáticas matemáticas, é o meio que vai ocorrer, que vai acontecer tudo isso, né. E aí, esse meio, ele tem que ser favorável à aprendizagem, e ele pode ser uma atividade, um texto, um jogo. Então, é o que vai trazer, é o que o professor vai trazer para que o estudante relacione os conhecimentos que ele tem ou não e crie aí um saber. Essa troca, essa relação do aluno com o meio, né, ela pode acontecer de três formas, né? Ela pode acontecer a partir de trocas de informações não codificadas, onde o aluno ali na interação com o meio, ele vai tomar decisões, ele vai ter algumas ações, algumas estratégias para tentar solucionar aquele problema proposto, né? Ele pode também fazer através de trocas de mensagens, com seus pares, né? Então, ali ele pode estar numa interação ali com seus pares, onde ele pode estar, a partir de suas ações, o seu colega está observando e está ali trocando informações com ele de forma que ele consiga se relacionar melhor com o meio e traçar novas estratégias, levantar conjecturas, né? E também a questão onde ele troca opiniões, né? A partir de um momento de interação, né, com seus colegas, ele formula conjecturas e ele valida essas conjecturas que ele formulou através de teorias. Então, assim, essa relação do aluno com o meio é uma relação que envolve três ações, né? Uma ação que vai ser uma ação inicial de tomada de decisão, né? Uma segunda ação que vai ser ali criar conjecturas, né? E uma terceira ação onde ele vai tentar validar aquelas conjecturas, teorizar aquilo que ele levantou ali de informações. Bem, a situação de devolução acontece no momento em que o aluno recebe o problema, recebe a atividade do professor, o aluno toma aquela atividade para si, na intenção de resolvê-la, o professor vai se abster, vai ficar observando, né? Nesse momento, a responsabilidade do aluno
momentaneamente passa a ser a responsabilidade do professor, né? O aluno vai tentar resolver o problema, vai traçar estratégias, né? Vai tentar fazer o máximo para trazer uma solução adequada para aquele problema. Ele vai estar ali no momento, mesmo como um matemático, em busca de um teorema. Ele vai estar com um pensamento nesse sentido, né? Tendo uma atitude parecida com a do professor, né? Isso seria a devolução na teoria das situações didáticas. Então, assim, já como os colegas falaram muito bem, a situação de ação, né, o seu esquema, ele simula tentativas. Então, vou citar aqui como exemplo o jogo do corridão ao 20, né? Então, quando o aluno começa a jogar ali sem pretensão nenhuma, e aí, de repente, ele percebe, conforme ele vai fazendo as tentativas, ele consegue perceber de que a partir do momento que ele fala o 17, ele tem muito mais chance de ganhar. Então, às vezes, você vai jogando, né, sem pretensão nenhuma, de repente, ele percebe, cara, sempre que eu falar o 17, eu vou ter uma chance de ganhar. Então, ele começa a simular, traçar a estratégia para chegar ao 17. Então, é importante explicar também a ideia do esquema, né? Esse esquema, pois naquele desenho, ou nesse desenho, né, ele traça as informações que vieram do meio. Então, faz com que o aluno reflita e simule tentativas. As reações do meio, elas provocadas por essas tentativas, faz com que o meio reaja com certa regularidade, fazendo com que o aluno relacione essas informações às suas decisões. Então, uma espécie de feedback. Então, assim ele vai antecipando suas respostas e as considera para suas futuras decisões. Bom, sobre a situação de formulação, né? Antes de comentar da situação de formulação, eu gostaria de apresentar para vocês um exemplo que a gente vai poder abordar essas próximas situações. Existe uma Olimpíada Internacional que chama Matemática Sem Fronteira, e ela é uma Olimpíada diferente da UBMAP, né, porque ela é resolvida de maneira coletiva. Então, todas as turmas concorrem entre elas, então a turma A tem de tentar ganhar da turma B e assim sucessivamente. O que acontece na resolução dessa prova, né? Eu poderia até citar o exemplo de devolução que o Fábio explanou para a gente, né, que é quando o professor chega e apresenta essa prova para o aluno. Então, ele está participando dessa situação de devolução. Esse aluno ele vai pegar essa prova, tomar ela para si e tentar resolver, traçar estratégias para resolver essas questões dessa prova. Seria a situação de ação que o Everton acabou de falar. Ela tem uma parte interessante nessa prova, né, porque como ela é de maneira coletiva, eu poderia, por exemplo, resolver o exercício 1 e um outro grupo da minha sala resolver também esse exercício 1 e chegar num resultado totalmente diferente do meu, né? Ou seja, eu estou na minha situação de formulação, onde eu vou pegar, trocar informações com o meio, com outros colegas e vou chegar a algo formal, eu vou chegar a algo estruturado, a umas conjecturas estruturadas com relação à minha resolução, e um colega pode chegar numa resolução totalmente diferente. Quando a gente fala dessa situação de formulação, também é interessante a gente entender o esquema, né? Tem todas essas interações, né, entre um ou mais sujeitos, que são a troca de informação com o meio, e vai gerar agora uma mensagem codificada, né? Lembrando que quando a gente falou das relações com o meio, que a Silviane citou, a gente tinha as relações onde a gente tinha mensagem não codificada, que é algo mais interiorizado, e as mensagens codificadas, que pode ser algo escrito ou algo oral, justamente que começa a acontecer nessa situação de formulação. Depois que foi formulado essa situação, nessa Olimpíada tem uma coisa muito interessante, que é o processo de validação também, né? Eu vou apresentar a minha resposta, vou defender meus argumentos daquela resposta, esse meu colega que resolveu também essa questão vai apresentar as respostas dele, argumentando também por que ele acha que a resposta dele é correta, e a
turma vai decidir, né, qual das duas estratégias foi a mais bem sucedida. Qual delas qual dessas duas respostas a turma vai adotar como correta para o envio das respostas da turma, né? Então, toda essa questão do debate entre esses interlocutores, né, já utilizando uma linguagem matemática mesmo, a gente vê a situação de validação. Conforme vai tendo essa interação com o meio e vai se chegando a uma solução, há uma troca de mensagem, né, entre o oponente e o proponente, na qual um deles vai tentar convencer o outro de que a sua estratégia, o seu argumento é melhor. Bem, a institucionalização seria a retomada, né, vamos dizer, a retomada das rédeas pelo professor, né? Nesse momento em que os alunos já tiveram a fase da ação, da validação, né, a fase da formulação e da validação, o professor vai organizar esses conhecimentos, né, que foram aí discutidos, de forma a sistematizá-los, né, para vincular esses conhecimentos aos saberes matemáticos que são propostos pela escola, né. No caso aí da corrida ao 20, a sistematização feita pelo professor é organizar os conhecimentos que os alunos mostraram ali para vinculá-los à questão da divisão euclidiana, né. Isso seria a institucionalização. E esses saberes esses conhecimentos, né, podem ser utilizados aí em outras situações, até por outras turmas, né. Por isso, institucionalização. Questão de socializar os conhecimentos que surgiram ali desse momento de atividade. A institucionalização seria o momento que o professor entra em ação, né? Porque até então, nos momentos anteriores, né, era a interação ali do aluno com o meio, né? Então, nessa situação de institucionalização, o professor vai validar as conjecturas as conjecturas dos alunos, né? Então, a partir do momento ali que eles fazem essa troca, né, que eles, como o Júlio disse, né, eles escolheram qual seria a melhor resposta para aquele determinado problema daquela prova, né? E aí eles podem estar certos ou não, e o professor entra com o papel de validar aqueles conhecimentos ali que eles levantaram. Então, esse é o momento do professor atuar. Bom, aí nós vamos falar das situações didáticas, né? Situações adidáticas e situação fundamental. Então, as situações didáticas, elas descrevem as atividades do professor e do aluno. Então, assim, o que o professor, todas as intenções do professor em relação ao aluno, né, que vai ter uma linha de interação entre os dois, então a gente vê como situações didáticas, essa interação entre ambos, né. Agora, a partir do que foi dito, né, dessas ações, dessa ação, formulação e validação por parte do aluno diante de uma atividade proposta, é visto como atividade didática, porque o aluno, ele vai interagir com aquele meio, com aquela situação, onde o professor, ele não vai fazer nenhuma intervenção. Ele pode mediar ali todo o processo, mas ele não vai intervir. Então, toda aquela interação ali do aluno, onde ele vai estar ali buscando ações, tomando decisões, formulando conjecturas e validando as suas teorias. Então, esse momento, a gente considera que é uma situação adidática, porque é o momento do aluno em contato com aquele meio, tentando resolver um problema proposto pelo professor. A gente fala a respeito das situações fundamentais, e essas situações fundamentais, elas nem sempre são utilizadas, né? Na verdade, essas situações fundamentais é quando o aluno ainda não tem o conhecimento formado. Então, quando ele não tem o conhecimento formado ainda, quando ele não tem um conceito determinado, e até o próprio texto do Brousseau traz o exemplo da criança que faz contagem, né? Então, ela faz a contagem, ela canta os números, né? Mas ela não tem um conceito definido. Então, aí eu vou utilizar de uma situação fundamental, né? Para que ele consiga associar
aquela contagem à quantidade, para que ele tenha aquela noção de que o que significa o 2, né, o que significa o 5. Então, para ele formular esse conceito. Então, essas situações fundamentais é aquele momento que o aluno ainda não tem aquele conhecimento formal, e aí, através de uma situação adidática, onde o aluno vai interagir ali com o meio, né, ele vai conseguir construir esse conhecimento. Tem uma outra situação também, né, que o professor destaca, que são as situações não didáticas. As situações não didáticas, elas correspondem àquelas situações que não foram planejadas objetivando uma aprendizagem, né? A gente poderia até colocar como exemplo todas aquelas situações em que se aprende algo, né, seja fora da escola ou dentro da escola, mas que não teve uma intencionalidade direta. Uma das propostas da professora Cida também foi de se procurar uma dissertação em que o autor abordasse a teoria das situações didáticas, né? E daí a gente encontrou essa dissertação, né, com o título Uma proposta de abordagens dos números complexos com o uso do GeoGebra. Essa dissertação ela não é de um mestrado acadêmico, ela é de um mestrado profissional da Universidade Federal do Ceará. A característica principal dos mestrados profissionais é que ele tem de oferecer um produto no final. E nesse trabalho, o autor ele faz uma revisão de literatura abordando a TSD, inclusive ele usa bastante esse texto que a gente leu, e a engenharia didática, né? E a parte mais interessante que a gente achou desse trabalho é que o autor ele faz uma cartilha nas apêndices, onde ele coloca 9 sequências didáticas, né? E daí ele descreve nessas sequências didáticas o que ele espera que aconteça em cada uma das situações, né? Devolução, ação, formulação, validação e na institucionalização. Como o Júlio disse, né, essa dissertação seria a aplicação da teoria das situações didáticas, né, na prática, né? Então, assim, esse produto final, que foi as sequências didáticas, é um total de 9 sequências didáticas, e ele propõe situações adidáticas, né, vamos assim dizer, para que o estudante interaja com o conteúdo números complexos, né? Então, ele propõe aqui 9 aulas, e aí ele vai descrevendo aqui tudo que ele espera que o estudante faça de acordo com aquele conteúdo apresentado. Então, ele descreve na situação de ação que ele espera que os alunos interajam com o software, porque o software utilizado aí nessa sequência didática é o GeoGebra, para trabalhar o conteúdo de álgebra, né? Então, ele vai descrevendo os processos das situações didáticas, né? Ele espera que os estudantes interajam com o software. Depois, lá na questão da formulação, ele espera essa troca de informações entre os estudantes, né, onde um vai estar ali manipulando esse software, o outro vai estar observando, anotando, e depois eles vão estar trocando ideias, né, discutindo, validando as conjecturas que eles levantarem, né. Aí, na situação de validação, espera que eles consigam levantar os enunciados propostos de cada sequência e se posicionar diante da atividade proposta pelo professor. E aí, na situação final, né, de cada atividade, acontece a institucionalização, que é onde o professor vem e faz o fechamento, reforçando as conjecturas que eles levantaram lá no processo de formulação e na validação, onde eles validaram as teorias deles, né. Então, o professor vem e faz esse fechamento. Então, aqui nessa dissertação que a gente trouxe, né, a gente consegue observar claramente essas 5 fases, né, até diria a fase também da devolução, né, onde o professor traz o tema da aula para que o aluno construa conhecimento, a partir do conhecimento que ele já tem e para construir saberes novos, né, e aqui passa por todas essas fases, né. Então, assim, achei bem interessante essa sequência didática, porque traz, né, para uma sequência didática todas essas fases da teoria das situações didáticas.